Boa tarde, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais esse momento conosco aqui. Cumprimento todos vocês com a paz que vem de Deus e excede a todo entendimento. Peço que vocês compartilhem a nossa página do Face, onde está sendo transmitida essa live, SEC Santa Catarina. Hebreus 13:8 afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não podemos crer na Bíblia e negar que Jesus realizou um ministério de cura durante sua vida na Terra, através de todo o período descrito no livro de Atos. Se Jesus curou ontem e ele é o mesmo hoje, é natural que a igreja propague e pratique a cura divina. O primeiro homem que orou pela cura de outrem foi Abraão. Gênesis 20 relata como ele orou pela cura da casa de Abimeleque e Deus atendeu. Moisés, em Êxodo 15:26, quando Deus mostrou o lenho para ele lançar sobre as águas de Mara e as torná-las doce, disse-lhes: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Os livros que seguem no Antigo Testamento registram milagres notáveis de cura. Os israelitas, mordidos por serpentes abrasadoras, sararam ao olhar para a serpente colocada sobre um poste por Moisés, tipificando Cristo, conforme João 3,14. Davi pôde testemunhar que o Senhor não só perdoou as suas iniquidades, como curou todos os seus males. Podemos ver isso em Salmos 103:3. Eliseu deu instruções a Naamã, as quais, quando obedecidas, curaram da lepra o famoso general sírio. Isaías ministrou a Ezequias, e o rei restabeleceu-se de uma grave enfermidade. Finalmente, o cânon do Antigo Testamento terminou com a belíssima profecia de Malaquias sobre a vinda de Cristo, Malaquias 4:2. A inauguração do ministério público de Jesus propiciou um reavivamento espetacular dos milagres, onde quer que ele fosse. Anos depois, Pedro resumiu a carreira do Senhor, declarando: Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38, nós vemos que Jesus exalava virtude curativa. Os cegos viam, os coxos andavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os aleijados ficavam bons. Purificou leprosos, curou insanos e expulsou demônios. Mateus 4:23 registra: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus não só curou doentes pessoalmente, mas comissionou os seus discípulos para ministrarem cura aos aflitos. João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A terceira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular é a cura divina. Para falarmos sobre ela, estão conosco o pastor Sidney Batista, diretor regional do Departamento de Educação Bíblica, professor e pastor auxiliar da IEQ, sede de Joinville 2, região 683, ministro do Evangelho e acadêmico de Teologia. E o pastor Oscar Cristofolini, diretor do DBQ, Departamento de Educação Bíblica Regional de Indaial, região 687,
pastor auxiliar e diretor do DBQ local e diácono na Igreja do Evangelho Quadrangular do município de Doutor Pedrinho, na região de Indaial, Santa Catarina. Quero aqui deixar o meu abraço ao pastor Zeli e à pastora Alaide, que são os superintendentes da região de Indaial, e ao pastor Balduino e à pastora Regina, que são os superintendentes da região de Joinville 2. Deus abençoe e muito obrigado por cooperarem sempre com a educação, levantando aí 2 diretores regionais do Departamento de Educação Bíblica. Boa tarde, pastor Sidney, paz seja convosco, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça, paz seja convosco. Boa tarde a todos que nos assistem nesta live. Boa tarde, pastor Oscar, seja bem-vindo. Amém, eu agradeço o convite, boa tarde a todos, a paz seja convosco. Pastor Sidney, nos dê um resumo da terceira doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. A terceira doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular é a doutrina que diz que Jesus cura. Nós temos 4 doutrinas: Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Eu não vou entrar aqui muito nos símbolos, na cor, porque talvez seja pergunta para o pastor Oscar, né? Mas nós temos que entender que o lema da nossa igreja é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós olhamos para o ministério de Jesus e, como a senhora citou um texto de Mateus, ele curou muitas pessoas. Onde Jesus andava, havia cura, havia milagres. Ele curou coxos, paralíticos, leprosos, surdos, mudos, cegos, a mulher do fluxo de sangue, muitas curas. Onde Jesus chegava, as multidões afluíam e ele realizava muitos milagres, né? Ele era o Filho de Deus e ele manifestou esse ministério de cura. Então, se nós cremos e temos como lema da Igreja do Evangelho Quadrangular Hebreus 13:8, nós precisamos entender que esse ministério de Jesus continua ativo nos dias de hoje. Como diz um hino antigo, ele ainda opera milagres pela fé. E nós, então, temos que olhar, por exemplo, como eu tenho aqui, Lucas 8:43, que eu falei da mulher de sangue, do fluxo de sangue, Marcos 9:17, um jovem que possuía um espírito imundo desde a infância, o qual o tomava de tempos em tempos, João 11:40-44, da ressurreição de Lázaro, um grande milagre que Jesus operou, porque era o seu amigo Lázaro, ele chorou, mas ele fala no texto ali que aquela doença não era para a morte, mas era para que se manifestasse a glória de Deus. Glória de Deus. Então nós precisamos entender isso, que Jesus ainda opera milagres pela fé. A palavra nos ensina também em Marcos 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então nós somos chamados e conclamados pelo Senhor para continuar exercitando esse ministério de cura. Paulo fala várias vezes que nós somos discípulos de Cristo, que nós temos que ser imitadores de Cristo. E isso é no aspecto do caráter, da santidade, mas também é para fazer as obras que ele fazia, porque ele mesmo disse que aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores que essas. Então nós precisamos entender isso, que esse ministério de cura continua. E essa é uma marca da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mesmo antes de Aimee receber a visão, de ter a inspiração de Deus para iniciar o ministério quadrangular, ela já era movida por um ministério de cura. E aí, quando nós vemos as primeiras campanhas, a gente vê ela operando e sendo usada por Deus, Deus operando através dela, muitas curas, muitos milagres, como aquela passagem de quando ela estava com o rosto queimado, ela foi curada à vista de todos. Então, é uma marca do ministério do Evangelho Quadrangular. Muitas pessoas que chegam nas nossas igrejas doentes, e Deus opera, Deus usa os pastores, as pastoras, e ministra a cura divina na vida dessas pessoas. Também, quando nós olhamos para o aspecto da cura divina, no sentido da expiação que houve através de Cristo Jesus, nós olhamos para os elementos da ceia, o pão e o cálice com suco puro da videira, o corpo e o sangue de Jesus. Aí eu me lembro aqui de Isaías 53,
que muitos teólogos dizem que é apenas no âmbito espiritual, e alguns dizem que Isaías 53 é apenas no âmbito emocional também. Por quê? Porque o texto lá de Isaías 53:5 vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Há muitos teólogos que pegam essa parte de o castigo que nos traz a paz e falam que essa passagem é apenas para o âmbito emocional. Não é. Ela é para o âmbito emocional, espiritual e físico. Porque os versículos anteriores ali vai dizer: ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Então não é apenas no aspecto espiritual e não é apenas no aspecto emocional, por nós termos que usufruir da paz de Cristo, termos a cura para as nossas emoções. É para o aspecto físico, sim. Meus olhos já presenciaram, já ouvimos muitos testemunhos de cura de muitas pessoas que foram curadas de enfermidades físicas. Então, Jesus continua operando. E lá também é interessante nós olharmos para o texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, quando Paulo fala da ceia, e nós vemos que fala que o corpo foi moído, o corpo de Jesus foi dilacerado. Quando assistimos o filme A Paixão de Cristo, vemos de uma forma bem realista ali, retratada pelo diretor Mel Gibson, as feridas que Jesus levou sobre si. Por que aconteceu tudo aquilo? Justamente para que nós pudéssemos ter acesso. Ele levou sobre si. O texto é bem claro. Então é um texto que não é apenas no aspecto espiritual, de nós termos ressurreição, termos a vida eterna com Cristo Jesus, mas a ceia nos remete ao corpo e ao sangue de Jesus, a nós termos uma cura completa para corpo, alma e espírito. Porque Deus nos vê assim, né? Amém. Um ser tri, né? Amém. Pastor Oscar, qual o rosto, o símbolo, a cor e o evangelho que representa a cura divina? E o que cada um expressa? Então, foi a terceira visão que o profeta Ezequiel ele teve, né? Foi a visão de um rosto de um boi. O interessante ressaltar que a Aimee, ela sendo levada para essa visão naquele tempo, quando ela teve essa visão, ela entendeu que esses 4 rostos estavam se remetendo aos 4 evangelhos futuros, né? Os 4 evangelhos vindouros de Jesus Cristo dessa época. E coube essa terceira visão, o rosto de um boi, que na verdade o símbolo de um boi é um símbolo de um animal manso, fiel, um animal tranquilo, que suporta duras e pesadas cargas, né, fielmente até a morte, né? Por essas características que o Evangelho Quadrangular colocou na sua doutrina, umas semelhanças entre o rosto de um boi e o ministério de Jesus Cristo. E uma das semelhanças é que o boi, tudo se aproveita do boi, né? O boi tem o aproveitamento 100% de todo o seu corpo, né? Desde o casco, desde do seu couro, a pele, os ossos, tudo é aproveitado no boi. E assim também foi o ministério de Jesus Cristo, assim também Jesus Cristo, como ele andou na terra, tudo que Jesus Cristo pregou, tudo que Jesus Cristo falou, nada se foi jogado fora, nada foi desaproveitado. Tudo foi aproveitado de Jesus Cristo, né? Quando a gente ouve algum pregador bom falar alguma coisa boa, a gente sempre tem que excluir algumas coisas, né? Mas tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo falou, todos os conselhos, tudo que ele semeou na terra, tudo foi aproveitável dele. E uma das segundas semelhanças também é a mansidão e a humildade, né? Como o boi é um animal humilde, um animal manso, Jesus também, né? Ele foi a própria mansidão, a própria humildade caminhando na terra, né? Ele mesmo sendo, como Paulo falou, ele mesmo sendo Deus, não se fez igual a Deus, né? Mas ele se esvaziou tomando a forma de um servo, né? Não existe exemplo maior de humildade, né? Um Deus andando conosco e se fazendo como nós, né? Isso aí foi... E perante os discípulos também, né? Ele sempre deixou os seus ensinamentos de humildade, né? Um dos maiores ensinamentos de humildade que ele deixou foi o lava-pés, né? Enquanto os discípulos estavam debatendo e discutindo quem seria talvez o maior, né? Ele disse assim: vocês querem saber quem que é o maior, então, né? Para vocês serem o maior no reino de Deus, então você tem que ser o menor, né? Você tem que servir aqui na terra, né? Vocês têm que aprender isso, né? Então, vindo essa humildade de Jesus Cristo, nós temos que
como que o pastor Sidney colocou antes, né? Ser discípulos e copiadores do que Jesus fez, né? Uhum. O terceiro ponto, a terceira semelhança é a vida no campo. A vida no campo que um boi leva, né? É o seu habitat natural, né? Onde ele trabalha, o seu local de pastagem, o seu local onde ele come, onde ele trabalha, é onde ele vive, onde ele descansa, né? E Jesus Cristo também, né? Jesus sempre olhou para o reino de Deus como uma seara, né? Como um campo a trabalhar, né? Como Jesus sempre comparou as pessoas em parábolas como árvores, né? Como a videira, como a figueira. Sempre somos comparados como árvores, né? E o campo sempre, o reino de Deus é sempre comparado como ao campo. Então ali é mais uma semelhança entre Jesus Cristo e a figura do boi também, né? A tranquilidade, a vigilância de um boi, né? O boi pastando, ele sempre está tranquilo, mas se a gente que mora aqui no interior, a gente sabe muito bem como funciona um pasto, por maior que seja. Se você entrar num canto contrário da onde o boi está pastando, ele vai levantar a cabeça, ele vai olhar para você. Ele sabe que você está entrando no local dele, no local de trabalho dele, no local de descanso dele ali, né? Então, e a vigilância que ele colocava em Jesus, né, por várias vezes colocou, né, vigiai e orai, né, para os discípulos, né, vigiai, vocês não aguentam ficar uma hora sequer orando comigo, né, vigiai porque vocês não sabem a hora, nem e nem o momento que é chegada a hora. Então, a vigilância é algo importante, algo que Jesus frisou bastante, né. O último ponto seria fidelidade, obediência, submissão, persistência e paciência. O boi é um animal que ele não se entrega. Por essas características, ele é o símbolo de um suportador de cargas, né? O boi, ele mesmo exausto, mesmo nas últimas forças dele, ele não desiste de puxar o seu fardo, a sua carga pesada. Diferente de outros animais que a gente conhece, que a gente já presenciou puxadas, né, de pesos, uma mula, se você sobrepor um pouco a mais do peso dela, ela empaca, ela para, ela não vai mais adiante, ela não dá mais nenhum passo. Você pode bater nela, você pode chicotear ela, ela não anda mais. O cavalo, um animal bonito, robusto também, né? Se você colocar que seja 10 quilos acima do peso, o limite dele, ele empaca. Ele para. Aí você vai ter que ir lá e bater, chicotear nele, ele vai um pouco, mas ele empaca de novo. E o boi não, até né? que você equilibre o peso. Mesmo acima do limite. Ele, na verdade, ele se dá, né, para carregar aquele peso. O boi, na verdade, quem trabalha com puxadas com parelha de boi no interior, tem que parar para descansar, porque o boi não para. E se você continuar, ele vai continuando puxando até ele cair e até ele morrer. A hora que ele cai no chão, que ele cai decansado, é porque ele não consegue mais. Então ele está entregando a vida. Por isso que ele é fiel até a morte. E ali é comparado Jesus também, né? Jesus foi fiel até a morte de cruz, né? Jesus mesmo sobrecarregado nos seus últimos momentos, ele não entregou, né? Ele foi fiel, ele foi até o último. Mesmo um dia antes, no Getsemane, ele suando sangue, né? Pela angústia, pelas dores que ele estava sentindo, né? Imagina uma pessoa sabendo o dia da sua morte, né? E pior, sabendo o tipo de morte que ele iria passar, né? Ele disse assim, né, Pai, passa esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade, né? Se for possível, passe, mas não, seja feita a tua vontade. Então, com dores e sofrimentos, comparado a um boi, né? Com pesadas cargas sobre si e fiel até a morte. Esse é o símbolo do boi, né? E o Evangelho de Marcos, né? Era apresentado pelo Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que, primeiramente, ele foi escrito para os romanos, né? Ele é apresentado como um servo, né? Ele veio para servir Jesus Cristo. Então, enquanto os outros evangelhos, Mateus fala da infância de Jesus Cristo, demonstra a árvore genealógica, como Jesus cresceu, como foi o andamento de Jesus até o seu ministério, enquanto Lucas foca no ministério de Jesus, né? Enquanto João apresenta Jesus Cristo como filho de Deus ou como o próprio Deus, né? Ele inicia seu evangelho como, né, e no princípio, né, fazendo uma alusão ao Gênesis, né?
mostrando que Jesus e Deus são as mesmas pessoas. O Evangelho de Marcos mostra Jesus Cristo como um servo, né? O Evangelho de Marcos é apresentado Jesus Cristo por João Batista, ele é batizado, já no primeiro capítulo, em seguida ele é levado para o deserto, ali ele já é tentado por Satanás, ele volta de lá, ele já vai atrás dos seus discípulos, dos seus primeiros discípulos, ele já começa a fazer milagres, é um milagre atrás do outro, né? Parece que Jesus trabalha incansavelmente, né, no Evangelho de Marcos, né? Ele não para, né? Ele trabalha, ele vai de uma cidade para outra, é um milagre atrás do outro, é o Evangelho que mais mostra os milagres que Jesus Cristo fez, né? É o de Marcos. E isso porque, justamente, para provar para os romanos, né, que Jesus veio para servir. E os romanos entendiam bem o que é servir, né? Porque os romanos, a população romana e mais os soldados romanos tinham prazer em servir aos exércitos, né, aos seus superiores, né? Eles tinham prazer, eles tinham orgulho de mostrar que eles sabiam servir, que eles serviam com orgulho. E o servir de Jesus Cristo também foi assim, né? Foi sem contrariedade, né? Jesus Cristo serviu como os romanos serviam, eles não eram questionados, né? Se um romano era cometido a fazer alguma coisa, ou encarregado de fazer alguma tarefa, ele fazia sem questionar, né? Ele ia lá e cumpria a sua tarefa. Então, Jesus Cristo, ele veio ali para provar que ele veio para servir. Então, esse é o Evangelho de Jesus. Marcos 10:45, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, aqui fica bem claro que ele veio para nos servir, né? E eu acredito que, na verdade, além de servir, não apenas para nos servir, mas sim para tudo que Jesus fez é um exemplo para nós, né? Mas isso é um exemplo de como a gente tem que servir hoje no ministério de Jesus, né? Como a gente tem que servir na igreja, né? Sem questionar, sem TBA, sem reclamar, sem murmurar, né? Murmurações, tudo isso ali é o contrário, né? Do que Jesus fez. Verdade. O símbolo é o cálice. Fala, pastor. Eu estava aqui ouvindo, prestando atenção nessa bela analogia que o pastor Oscar fez do boi trouxe, com Jesus, né? E justamente ele frisou essa parte que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, foi para o povo romano, que era um povo militarizado, acostumado com o modelo de servir, e eu achei muito interessante essa comparação com o boi, porque como o pastor Oscar disse, tudo se aproveita do boi. Isso nos remete à entrega completa de Jesus por nós. E hoje, como nós somos seguidores de Cristo e precisamos dar continuidade ao ministério de Jesus na Terra, Deus cobra de nós essa entrega completa também, para que a gente possa servir e dar a vida como Jesus deu. Nosso reverendo, nosso presidente estadual, Narciso Parisotto, cita muito, se não me engano, 1 João, capítulo 3, versículo 16, né? Porque Cristo deu a sua vida por amor de nós e nós também devemos dar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. É verdade. E o símbolo seria o cálice, né? 1 Coríntios 10:16 diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, né? O cálice representa a bênção de Deus sobre nossas vidas, né? No entanto, não é do cálice da ceia que é o símbolo tirado da doutrina do Evangelho quadrangular. Não é desse cálice, mas sim o cálice do Getsemane, que foi comentado antes também, né? Pai, faça em mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, né? Jesus, nesse momento de tormento, nesse momento de angústia, sofrendo muito, pois sabia da hora da morte, sabia tudo o que ia passar com ele, ele sabia do quanto ele ia sofrer. Talvez Jesus tivesse pensado, né? Pai, mas eu não tenho essa culpa, eu não tenho culpa de nada para morrer assim, para sofrer tanto, né? Eu sei que eu estou cumprindo o meu ministério, eu estou cumprindo o meu propósito aqui na Terra, mas por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu tenho que morrer dessa forma? Se eu não tive culpa, se a culpa não foi minha, né? Então, por isso que ele disse, passe de mim esse cálice. E beber o cálice, para os judeus, ele tem um significado. O beber desse cálice, para os judeus, na cultura deles, significa tomar as dores que não são minhas. O beber desse cálice, para os judeus, quer dizer que eu vou ser acusado de algo que eu não fiz e vou ser condenado de algo que eu não fiz, eu mesmo sabendo disso. Isso significa
beber desse cálice. Por isso que Jesus falou passe esse cálice de mim. Porque ele entendeu que o que ele estava levando não era a culpa dele. Mas ele entendeu que ele precisava beber desse cálice. Mas ele, tipo, falando com o pai, né? Pai, se tiver outro jeito, não tem outro jeito, talvez para a gente chegar e cumprir o propósito, mas se não tiver, né? Se não tiver, pai, glória a Deus, o pai está comigo, eu vou cumprir com glória, né? Então foi isso que Jesus, ele bebeu desse cálice, e através desse cálice, desse ato de Jesus, esse é o símbolo do cálice, né? O ato de Jesus. Através desse cálice, através do ato de Jesus, através da morte de Jesus na cruz, é que nós somos sarados, é que nós somos purificados, é que nós somos curados, é que nós somos, através desse cálice é que a gente ora e muitos são tirados das enfermidades, são tirados das depressões, são tirados das drogas. Então, esse é o símbolo que é o cálice, né? Não é o cálice da ceia, né? Como a gente muitas vezes até pode pensar, né? E a cor é a cor azul, que nada mais é do que a cor do céu, né? De onde a gente olha para o céu e de onde que vem as nossas bênçãos, as bênçãos de Deus para nossas vidas, né? É a cor que nos traz paz, que nos traz calma, né? Se você, um dia de céu bem aberto, de céu de brigadeiro, deitar num gramado e ficar olhando para o céu, tudo flui, o que é negatividade vai embora, parece que tudo que você pensa vai dar certo, é a positividade. Então, o azul remete isso, o azul traz essa paz para a gente, né? O azul faz parte da natureza, faz parte do céu, né? E biblicamente também falando, o azul está se a gente for ver no tabernáculo, o azul está em vários lugares, né? Em cortinas, na toalha da preposição de pães, em vários lugares, em ofertas feitas a Deus, tem a cor azul também ali. Então, não somente porque é uma cor do céu, porque é do céu que vem as bênçãos, mas também porque é bíblico, né? Por isso que a bandeira do Evangelho Quadrangular, e também é a terceira cor da bandeira do Evangelho Quadrangular, né? Isso aí. Pastor Sidney, como nós podemos tomar posse da cura divina? A doença, as enfermidades, elas têm início lá no pecado original, né? Quando Adão e Eva pecam, então o ser humano perde a sua imunidade às enfermidades, e ali o próprio Deus, ele dá uma sentença para o homem. Mas eu diria que o primeiro requisito básico é a fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, primeiro, a pessoa precisa ter fé, ela precisa crer. Lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, diz: se crer, tudo é possível aquele que crê. Então, a pessoa precisa tomar posse. Nós também precisa crer, ter fé para poder tomar posse da cura. Aí nós vamos ver também Jesus orientando os seus discípulos em João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, é necessário ter esse sentimento de pertencer a Deus, de ser filho de Deus. Hoje, nós precisamos orientar o povo das igrejas, há uma responsabilidade sobre nós pastores, sobre nós do ensino, porque muitas pessoas ainda estão um tempo dentro da igreja e não entenderam que são filhos e filhas de Deus, né? A palavra fala 12, em João, né? Capítulo 1, versículo 12, isso mesmo, pastor Oscar, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, essa falta de sensação de pertencer a Deus, de saber que é de Deus, a pessoa corre o risco de ela vir na igreja uma semana, receber oração. Paternidade divina. Isso, e ela não entende a paternidade de Deus, isso mesmo. Ela não entende que Deus é o nosso Abba, o nosso pai, o nosso papai, o nosso papaizinho. A gente precisa assumir a nossa posição de filhos de Deus e pertencer a Ele. Então, seria crer, pertencer a Ele, pedir, porque a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á, como eu acabei de ler aqui, ó, João 15:7, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 16:24, até agora, nada perdistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa vida esteja. Então,
a pessoa precisa pedir também, né? Como a gente fala, não só pegar carona na oração de pastor, mas o cristão precisa ter o seu tempo devocional diário com Deus, precisa orar, precisa pedir para que Deus faça. Deus é um Deus relacional. Eu tenho uma filhinha que completou 6 anos na quarta-feira passada, e é como o nosso filho pequeno, a pastora Graça, o pastor Oscar, né, quando a Alexa e a filha da pastora Graça eram pequenos, a gente sabe o que o filho quer, né, mas a gente quer que ele se expresse, que ele se comunique, que ele se relacione conosco. Assim, a mesma coisa Deus no nosso relacionamento. Como, pastora? A gente induz os filhos a falar, né, a se expressarem. Sim, da mesma forma Deus quer isso, Deus quer ouvir de nós as nossas necessidades. Então, para que a pessoa tome posse da cura, ela precisa ter a sensação de pertencimento a Deus, pertencer a Ele, entender que é filho, que é filha de Deus, precisa pedir, precisa crer e precisa receber. Muitos não recebem, não tomam posse, não retêm. Eu ouvi de um grande pregador, como o pastor Oscar mencionou agora há pouco, às vezes a gente ouve os pregadores e tem coisas que marcam, que esse pregador falou que mais fácil do que receber algo de Deus, mais difícil do que receber, algo de Deus, é manter essa bênção. Então, às vezes, falta essa sabedoria para receber, para entender, para tomar posse da cura, para receber aquilo de Deus. E também ser grato, né? Porque a gratidão vai gerar próximos milagres na nossa vida. Né? Às vezes a pessoa recebe a cura para uma dor de cabeça, uma enxaqueca, mas ela não crê que Deus tem poder para curar um câncer, para curar uma outra doença, né, de um nível mais difícil para a medicina. E eu acho muito interessante o título de um livro antigo, que diz assim, impossibilidade humana, possibilidade divina. Então, onde chega a nossa limitação humana, é onde começa o cenário favorável para que o impossível de Deus venha agir na nossa vida, para liberar a cura divina, para ele fazer aquilo que está longe do nosso alcance, longe da sabedoria que já foi dada aos médicos, mas é ali que começa o cenário para o milagre de Deus operar. Então, a gente precisa tomar posse da cura. Crer, receber, pertencer a Deus, né, e receber a bênção e saber pedir. Na verdade, pastor Sidney, Deus nos criou um ser responsivo, né? Tem coisas que é nossa responsabilidade, isso a gente precisa fazer. Aí o verdade. É o que Deus faz. A gente não faz a nossa parte, que é que Deus faz a dele, né? É verdade. Uma vez o pastor Balduino pregou que Deus ele mais reage do que ele age. Então, conforme as nossas ações, Deus vai estar reagindo, Deus vai estar respondendo. Nosso Deus é o Deus do impossível, né? Como a pastora Graça falou, o possível cabe a nós, né? Para que ele vai fazer o impossível na nossa vida se a gente não consegue fazer o mínimo que é o possível, né? Na nossa vida ali, né? A gente tem responsabilidade. E eu estou me recordando aqui também de uma outra situação. Eu não estou com o versículo marcado aqui, eu separei vários versículos numa folha, mas Tiago 5,16 diz assim, que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Às vezes o pecado não confessado é uma razão para que a pessoa não receba a cura. Então, já que a gente está falando de tomar posse, né, há essa necessidade de confissão. Às vezes de investigar por que certa situação está acontecendo na vida do cristão, e aí ele confessar aquilo vai gerar a cura. Porque também há as doenças psicossomáticas, né, que se processam na mente, nos sentimentos, nas emoções, e vão se somatizar no corpo. E se não for tratado de um aspecto integral, corpo, alma e espírito, pode haver ali um pecado não confessado, uma raiz de amargura, como a Bíblia diz que não existem em vós nenhuma razão raiz de amargura que brotando do vosso coração vos perturbe. Então há uma brecha, uma perturbação, uma ação maligna, que o próprio inimigo na vida daquela pessoa, trazendo um espírito de enfermidade por causa de uma raiz de amargura, né, por causa de algo que ela não libera perdão para alguém. Então também há esse aspecto emocional que precisa ser investigado para que Deus libere o favor da cura divina sobre essa pessoa tome posse da cura. Verdade. Pastor Oscar, o que a palavra nos ensina em Tiago 5,14? Tiago 5,14. Ela diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo
em nome do Senhor, né? Aqui, na verdade, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, ele está apenas colocando o que Jesus deixou para nós, né? Ele está repassando o que o próprio Jesus deixou lá em João 14:12, que, em verdade, a pastora citou antes, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, né? Como o pastor Sidney falou antes, o crer, né? Eu acredito que falta um pouco disso, dessa posse de crer na palavra, porque eu tenho pouco tempo de conversão, eu me considero um neófito ainda na fé, mas eu não vi alguém ressuscitar um morto ainda. E que obras maiores que nós faremos, né? Que obras maiores que Jesus prometeu. Então eu acredito que o melhor está por vir ainda, né? A cada 100 anos a igreja passa por um avivamento e eu acredito que nós temos que orar para Deus, para que esse avivamento seja conosco, seja com pessoas que tenham essa vontade, tenham essa sede, tenham essa vontade de explorar as obras de Jesus, não para o próprio respaldo, como o Tiago ali falou, né? Em nome de Jesus, né? Jesus. Não é um pastor que vai curar, né? Não é uma igreja, não é... Em meu nome. E Jesus ressaltou isso várias vezes também, né? Uhum. Exatamente. E Jesus ressaltou isso e ele não estava morto ainda. Hoje a gente entende mais, né? O propósito de Jesus, no nome de Jesus, por quê? Porque ele morreu naquela cruz, né? Mas ele já deixou essas brechas ali para a gente entender, né? Mas a gente tem que entender que não é o pastor que cura, que não é uma igreja que cura, que, eu quero uma oração forte do pastor, né? Eu nunca fiz uma oração fraca, né? Quando a gente vai conversar com Deus... quando o pastor faz uma oração tremenda ali, que você sente o agir de Deus, e a pessoa no final ainda vai pedir para repetir, né? Com a fé. É verdade. Exatamente. Por isso que... né? A fé é o firme fundamento das coisas que não existem, como se elas já existissem. Então, eu recebi a oração, eu não enxergo, eu não tenho, mas pela fé eu tenho que acreditar. Exatamente. E é terrível para o pastor, né? Às vezes o pastor, como a senhora falou, orou, virou cambalhota no púlpito, ministrou, o fogo desceu. Daqui a pouco tem uma fila para o pastor atender na salinha e às vezes a pessoa vem pedir oração pela mesma coisa. Terrível. Exatamente. Mas é isso que nós temos que aprender a olhar. Paulo, tem uma passagem em Atos que fala assim, Paulo olhando e vendo que a pessoa tinha fé, foi lá e orou por aquela pessoa, né? Então não basta só eu crer, se a pessoa não quer receber a bênção, né? Então Paulo tinha essa percepção, né? Olhando que a pessoa... Marta, né? Se creres, virás a glória de Deus. Exatamente. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que crer. Talvez lógico que se a nossa... pastor Oscar, a resposta para a sua pergunta, né? Por que não houve ainda a ressurreição de mortos? Porque elas precisavam crer para ver. Será que a gente tem a fé desse tamanho? Nessa exatamente. Na ressurreição da menina de Jairo, né? Jesus entrou lá, estava cheio de gente, rindo, zombando dele, né? E daí a palavra fala que Jesus deixou apenas o pai, a mãe, Tiago e Pedro, se não me engano, né? Junto com eles. Por quê? Porque a falta de fé dos outros ia atrapalhar talvez o milagre. Né? Talvez não ia deixar o milagre se cumprir. Então, Tiago nos mostra isso, né? Essa oração ali de Tiago. Né, que foi colocado no telhado. Nem ele cria. Mas quem levou ele acreditava a ponto de ultrapassar a multidão e jogar ele pelo telhado. Tanto é que Jesus falou, né? Todos eles foram perdoados, né? Todos eles, os pecados de todos foram perdoados, não só do paralítico, né? Sim. Uhum. Então, como que é a continuação? Tiago ali está mostrando a continuação do ministério de Jesus, né? Marcos 16 diz, estes sinais, pastor Sidney citou antes também, né? Seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, mas não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso tudo em nome de Jesus Cristo. Então, na verdade, Tiago está ensinando, e do jeito que Tiago fala aqui, parece uma calma e parece o que deveria ser hoje, né? A gente às vezes vai orar por alguém que tem uma simples dor de cabeça e a pessoa não é curada. Aí fica a pergunta, né? O que faltou ali, né? Se a pessoa veio... Porque a pessoa vindo pedir para orar, ela tem fé que vai ser curada. Ela já deu um passo de fé. Então, o que está faltando ali, né?
a gente é acostumado... O pastor se levantou, né? Uma raiz de amargura, uma falta de perdão, aí Deus quer curar realmente tudo, Exatamente, né? exatamente. Deus é que age sobre todas as coisas, né? Mas a gente é acostumado ou tem o costume de fazer uma oração longa para algo grande para acontecer, né? Quando a gente vê que João e Pedro estavam entrando no templo, né? O paralítico estava lá para o lado de fora, ele pediu esmola, Pedro olhou para ele e disse assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus. Ele não orou, ele não fez uma oração em nome de Jesus, porque ele estava indo orar, né? Ele estava indo para a oração, né? Ele estava indo orar. Então, eu acredito que talvez falta um pouco de consagração, né? Ao ministério, né? Consagração, dedicação, né? E a mulher do fluxo de sangue, que Jesus nem disse nada, ele só sentiu que dele saiu virtude. Exatamente. Ele não liberou o milagre para ela, né? Ela foi lá mas a fé dela, né? Se eu só tocar nele, eu sei que vou ser curada. Então, ali mais uma prova que é a fé, né? Mais uma prova que a fé tem que ser desenvolvida. Porque a mesma fé que me fez acreditar que há 3 anos atrás me tirou do tráfico de drogas, me tirou de uma vida de 30 anos de usuário de cocaína, crack, álcool, essa mesma fé que me fez acreditar em Jesus é a fé que cura. Né? A mesma fé que me faz acreditar em Jesus é a fé que vai ressuscitar o morto. Hoje e eternamente. Né? Se a gente olhar para o lema do Evangelho Quadrangular, esse, né? Ontem, hoje, eternamente, irmãos, Jesus abriu o mar vermelho para 2 milhões de pessoas passarem, né? Por que a gente não vê esses milagres? Se é o mesmo hoje, ontem, eternamente, é o mesmo Jesus, né? Jesus não muda, Deus não muda, né? Deus não mente, né? Números fala que Deus não é filho do homem para que minta Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então Deus não vai se arrepender de nada. Então acredito que falta nós, né? É nós divulgarmos o que Tiago está mostrando, né? A pastora Valéria diz assim aqui: temos que tomar posse da cura diariamente. Jairo deixou com ele só as pessoas de fé, né? E andar procurar, né, fortalecer a nossa fé. E aqui tem um testemunho de cura da Rosimari Neida da Silva. Eu estava em leito de morte e fui curada por Jesus da Covid-19. Sou grata a Deus e às pessoas que oraram por mim. Obrigada, Jesus. Nós temos vários casos, né, da Covid agora que não tinha solução e Jesus operou, que as pessoas estão aí, né? Deus fez o milagre. Aqui na nossa igreja nós temos uma diaconisa muito querida, a irmã Sônia, que ficou 68 dias hospitalizada, 50 de UTI, a igreja orando, intercedendo, e nós testemunhamos o milagre, ela está em casa, se recuperando bem, já foi até votar no primeiro turno das eleições, glória a Deus. E aproveitando o testemunho do pastor Oscar, eu também estava aqui, eu estou muito feliz de estar participando e falando justamente de cura divina hoje, porque no dia 20 de maio deste ano, fizeram 21 anos que eu fui curado de um tumor maligno de tireoide, que quando eu recebi o diagnóstico de câncer, né, bateu o desespero, mas Deus foi comigo em todos os momentos, em todas as sequências do tratamento. Chegou uma época que eu estava fazendo uma campanha aqui de tarde da bênção, eu não tinha dinheiro para tomar a dose de iodo radioativo, que naquela época, né, 21 anos atrás, era R$ 1.500, nem faço ideia de quanto está isso atualizando monetariamente para hoje, mas creio que talvez mais de 5 mil, e eu fiz uma campanha de 7 quarta-feira, pedindo para que Deus liberasse, para que eles voltassem a pagar um valor maior por médico, para ele voltar a atender pelo SUS, porque eu não tinha aquele dinheiro. Quando eu comecei a segunda campanha, eu tive fé, eu perseverei, eu não desisti. Eu estava na metade da segunda campanha de 7 quartas-feiras, me chamaram lá na Secretaria de Saúde, e muitas vezes eu saía aqui da igreja, no templo antigo, ainda na quarta tarde a pé, e até o centro, lá onde ficava a Secretaria de Saúde, porque eu não tinha carro, mas eu orava, eu buscava, a pastora que fazia o culto orava por mim, mas eu ia a pé lá para fazer a minha parte, de conversar com eles e insistir, porque eu precisava do tratamento. Quando liberaram para mim, a bênção nunca vem só para a gente, vem para os demais também. Foi para mim e para mais 8 pessoas lá que estavam aguardando, que precisavam do medicamento. E até hoje,
eu costumo dizer que eu estou no lucro, sou muito grato a Deus, porque são 21 anos dessa cura maravilhosa, hein? Aí casei, Glória a tenho uma Deus. filha linda, uma vida abençoada, glória a Deus. Glória a Deus, os dois, Glória a né? Deus. Então, Só eu pegando um sempre gancho aí. oro, né? Sempre oro para Deus colocar as pessoas que viveram para poder falar com propriedade, né? E ele tem sido tão querido comigo, tão querido, tão Glória a fiel Deus. comigo. Pode Deus é falar, bom. pastor Oscar. Só pegando um gancho ali que o pastor Sidney falou, Deus abençoa ele, né? Mas através dele abençoa outras pessoas. Deus nunca vai Amém. abençoar, eu acredito, uma pessoa se é pro egoísmo, para ele sozinho, né? Tiago também fala, né? Verdade. Pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Pedis para os seus próprios Os deleites, né? próprios E não deleites. pedir para outro. Eu acredito que se você pedir alguma coisa em prol ao reino de Deus, Deus nunca vai negar, né? Se for da Amém. vontade dele, se o teu desejo estiver alinhado com a vontade de Deus, não tem como dar errado, né? O pastor me lembra de Salmo, se não me engano, é Salmo 37:4. Só deixa eu abrir aqui, ou é 34:7. Salmo 34:7 ou 37:4. Eu sempre coloco esses dois versículos. É o 37:4. E diz assim, ó, que se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Se nós nos agradarmos do Senhor, Ele considerará os desejos do teu coração. Mas eu gosto de uma versão, se eu não estou enganado, é a nova versão transformadora. A nova tradução na linguagem de hoje, que eu tenho aqui também diz parecido, diz assim, ó, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então, se nós precisamos de uma cura ou de um outro milagre em outro âmbito da nossa vida, mas aqui nós estamos falando de cura divina, a minha felicidade tem que estar no Senhor. O Senhor Jesus tem que ser a razão da minha alegria. E aí ele vai conceder o que deseja o meu coração. É bem isso, pastor Oscar. É o reino, né? É o isso. reino. É o reino. E resumindo, é isso que eu entendo ali pelo que Tiago deixou nesse versículo de Tiago, né? É a intimidade que a gente tem que ter com Deus, né? Tendo intimidade com Deus, a gente sabe qual é a vontade dele para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos, para a vida dos nossos familiares. Uhum. E a humildade também de buscar, né? De buscar a ajuda do presbítero, ali, como o pastor completou ali da confissão, e o contexto todo, né? Pastor Sidney, antes das suas considerações, acho que dá tempo de o senhor dar uma palhinha do trabalho que é feito aí em Joinville 2, na região de Joinville 2, com as doutrinas. Aqui em Joinville nós temos um trabalho que é muito elogiado pelos pais, pelas mães, né? A Deus toda a honra e toda a glória, como dizia uma grande professora minha no ITQ, ela dizia assim, a alegria é minha, mas a glória é de Deus. E nós temos um trabalho das doutrinas básicas da fé cristã com crianças de 9 a 12 anos. Às vezes a gente abre para um ou outro que tenha 13, mas com 13 anos ele já tem uma certa migração para os adolescentes, ele tem uma dificuldade de ficar com os menores na sala. Mas um ou outro caso, às vezes a gente abre uma exceção. E temos feito um trabalho criando a identidade quadrangular já nas crianças, desde de quem cuida do Ministério Infantil, aqui a gente precisa criar essa identidade. E na doutrina, então, eles vão aprender sobre as 4 doutrinas cardinais, eles vão aprender sobre dízimos e ofertas de uma forma mais apurada, sobre testemunho cristão, sobre a Shema Israel, né, que lá em Deuteronômio 6,4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Nós temos uma sequência de matérias ali que leva, geralmente, do mês de fevereiro, início de março até o mês de novembro, a gente ajusta com a agenda da igreja, e aí em novembro, né, para não ficar muito em cima de dezembro, a gente faz a formatura, e é uma festa aí. Ano retrasado, a igreja ficou completamente lotada, ano passado deu umas 600 pessoas também, depende quantas crianças vêm, né? Ano retrasado a gente teve que fazer 2 turmas, na quinta e na sexta, foi bem corrido, porque não comportava, a sala tem 32 carteiras, então a gente precisou fazer 2 turmas, porque começou 53, 54 crianças e se formaram 49. A pastora Elaine também tem desenvolvido um trabalho muito bonito com as mulheres, que é a Mulher Virtuosa. Começou esse ano, eu mudei a doutrina para segunda-feira, nesse ano de 2020, mas devido à pandemia, fomos gravando, eu e as professoras, dando aula online, mas os pais começaram a reclamar agora, setembro, outubro, que o aprendizado delas não estava bom. Então, por orientação do pastor Balduino, nós suspendemos e vamos aguardar ano que vem para retornar às aulas presenciais.
Mas a pastora Elaine também começou um trabalho esse ano que foi suspenso temporariamente para iniciar em 2021, que é a Escola de Princesas. Eu não consigo falar agora as faixas etárias, mas são 2 faixas etárias que ela abrange ali para dar aula para as meninas, para formar nas meninas esse caráter de filha de Deus, que elas são princesas do Senhor para se valorizarem. Então nós estamos fazendo esse trabalho também junto da doutrina cristã, a Escola da Mulher Virtuosa e a Escola de Princesas. E o pastor Baldino já está pensando aqui que a gente vai ter que fazer alguma coisa para os meninos, mas por enquanto continua a sequência da igreja ali de juniores, de adolescentes, de jovens, né? Mas é um trabalho muito válido também, que eu creio que foi o embrião agora em 2020, não deu de chegar ao auge por causa da pandemia, mas que em 2021 vai se encaminhar, que vai ser a Escola de Princesas. Glória a Deus. Suas considerações, pastor Sidney, sua mensagem. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que estão conosco nessa live, e nós temos essa missão, essa convocação, essa responsabilidade de continuar levando o Evangelho de Cristo, de continuar curando em nome de Jesus, orando pelos enfermos, expulsando os demônios, ajudando as pessoas que estão abatidas emocionalmente. Eu não estou aqui exaltando a teologia do coaching, porque eu não concordo, eu creio na palavra de Deus, né? É muito em voga nos últimos tempos aí, pastores, que parece que é mais um motivador do que alguém que está pregando a palavra quando você ouve, mas a gente precisa, tem muita gente frustrada, muita gente abatida. Agora, no tempo de pandemia, o que as pessoas estão mais carentes é de um abraço, já que a gente não pode dar um abraço físico, mas vamos nos deixar ser usados por Deus para levar alento para essas pessoas, para levar o amor de Jesus para elas, porque isso vai trazer cura também para muitas mazelas espirituais, emocionais e, consequentemente, vai trazer a cura física também. Verdade, verdade. Pastor Oscar, suas considerações, sua mensagem para as pessoas que nos acompanham. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos, né? Agradecer a pastora Graça, agradecer a região 687, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, né? Por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? E queria dizer e deixar o meu desejo de que a cura divina, né? Porque o que frisou, o que destacou Jesus no ministério dele foi cura, né? E não foi por nada, foi para divulgar o serviço, né? Foi para divulgar o evangelho, foi para divulgar o que a gente... Foi para tocar as pessoas, né? Então eu acredito que se houver mais curas nas igrejas, se a gente orar por mais curas, se a gente tiver mais intimidade com Deus, e a gente promover mais essas curas em nome de Jesus, a gente vai atingir mais pessoas, né? Porque se Jesus fez vamos colocar assim, para o marketing, né, do evangelho, quem somos nós, né? Se nós somos copiadores, né? E eu acredito que, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, nós somos os próprios limitadores das bênçãos sobre nossas vidas, né? Eu até me expressei mal aqui, eu queria colocar ali queria fazer uma pergunta, né? Quem que determina o tempo da bênção sobre nossas vidas? Somos nós ou será que é Deus? Somos nós, né? Quando que Daniel estava orando, quando ele estava se lamentando com Deus por causa do povo que estava no cativeiro da Babilônia, pelas visões que ele teve do futuro, do que ia acontecer com o povo de Israel, ele se lamentou, ele orou para Deus, né? E ele colocou no coração dele de que ele ia fazer o jejum, né, de 3 semanas, né, e nada ele ia consumir, não ia se ungir, ele ia só se lamentar essas 3 semanas, e ao término da terceira semana, né, veio um anjo, né, e falou para ele, né, deixa eu abrir aqui, daí o anjo chegou para ele em Daniel 10, 12, 13, né, então me disse, não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste no teu coração compreender ao te humilhar-te perante a Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o Satanás, né, me resistiu por 21 dias. Né, pois Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e aí obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, ali está bem claro que, fazendo uma analogia assim, tipo, Gabriel estaria descendo para dar a resposta para Daniel, que
Jesus atendeu as orações dele, né? E no meio do caminho ele encontrou Satanás. E daí Satanás pergunta pro anjo, onde é que tu estás indo? Não, eu estou indo lá avisar Daniel que as orações deles foram atendidas. Ele disse, não. Daniel já colocou um tempo lá de 21 dias. Depois dos 21 dias você pode ir. Né? Porque ali diz que, né, ele veio, no primeiro dia ele veio avisar que as palavras dele foram atendidas. Mas como que Daniel se propôs no seu coração em fazer esse jejum em prol da bênção, Satanás aproveitou esse gancho e disse, então, é pós os 21 dias. Então, não, na verdade, não é Satanás que vai determinar o tempo da bênção nas nossas vidas, mas sim nós que somos o fator determinante dessa bênção sobre nós. Né? E é isso que eu oro, é isso que eu peço para Deus me iluminar todas as igrejas, para que a gente possa passar essas bênçãos, como eu falei antes, principalmente no Ministério de Cura, para que a gente possa, para as igrejas viverem, presenciarem essas curas, para a gente saquear mais essas ruas ali e encher mais as igrejas hoje. Porque, vamos dizer, é bom estar na igreja, é ótimo estar na igreja, só que o que a gente vê hoje que não é fácil, né, caminhar com Deus, ainda mais para a gente que já passou por a conversão, né, para a gente que entende que sem Jesus não consegue. Não Mas dá. Tem pessoas hoje que entram na igreja, ficam uma semana, 2, e já o mundo oferece muito mais do que a igreja oferece, né? E a palavra, a gente tem que entender do que a palavra, né? A palavra diz que a gente tem que se negar a si mesmo, né? A gente tem que deixar o nosso eu para trás. É isso que a gente tem que fazer. Então, essas são as minhas considerações para que haja um ministério, para que haja um avivamento nas igrejas, para que a gente possa ver cura, para que a gente possa orar por enfermos, e para que a gente possa orar por um morto, ele ressuscitar, e a gente dá glória a Deus em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Abordamos hoje a terceira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, cura divina. O pastor Sidney e o pastor Oscar explanaram e fundamentaram biblicamente o ministério de cura de Jesus e deixou esse ministério para nós. Aqueles que crerem em meu nome farão as mesmas obras que eu fiz e até mais, né? Convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria, no YouTube, SEC espaço SC, SEC SC. Deixa lá seu joinha, essas lives são todas colocadas lá. Muito obrigado, pastor Sidney. Muito obrigado, pastor Oscar. Amém. Deus abençoe a vida de Amém. Vocês cada dia mais. Deus abençoe. Dê um abraço no pastor Balduino, pastor Sidney, o senhor no pastor Felipe, pastor Oscar. Amém. Eles são abençoados por confiarem a vocês esse ministério e vocês estarem desenvolvendo da maneira que estão. Lembre-se, a igreja foi comissionada por Jesus para exercer a cura divina, mas eu quero acrescentar aqui a participação da pastora Valéria. Jesus ensinava e aproveitava para curar as pessoas onde andava. A verdade da palavra de Deus liberta e cura. Vós Amém. Estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nossa próxima live será sábado, dia 28/11, às 17 horas. O nosso tema será Cuidados Espirituais, um diálogo necessário na atenção à saúde. Estarão conosco o pastor Pedro Mecabô e as enfermeiras Fabiana Brunhag, Bruna Nadalete de Araújo e Érica de Brito Pitilin. Deus abençoe. Até sábado. Fique com o nosso Deus missionário, a Igreja do Evangelho Quadrangular, no ar, em instantes. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe.